Há mais ou menos um ano eu trabalhava no turno da noite de um hotel pequeno, e o que aconteceu naquela época ainda me persegue. Até hoje não consigo parar de pensar, porque a experiência me deixou genuinamente assustada. E o pior é que eu nunca vou saber qual era o plano daquele homem, o que ele queria fazer ali. Sinceramente, só de lembrar que ele ficou no local por tanto tempo e que eu nem percebi que ele não deveria estar ali, me dá um enjoo, um frio que desce pela espinha. O hotel era pequeno, só 3 andares e uns 40 quartos no total. Não era um lugar movimentado. Durante a semana a gente tinha só uns 10 ou 15 quartos ocupados à noite. Meu horário era das 10 da noite às 6 da manhã. Na maior parte do tempo, era entediante e silencioso, o que para mim era ótimo. Eu ficava sentada atrás do balcão, resolvia alguma papelada, de vez em quando dava uma olhada nas câmeras de segurança, e quando a madrugada ficava muito parada, eu assistia a uns vídeos no YouTube pelo celular. O saguão não era grande. Tinha o balcão de recepção, uns sofás do outro lado com uma TV e um canto com máquinas de venda automática. Atrás do balcão, havia um escritório pequeno, com um computador, uma cadeira e uma janela de vidro para que eu pudesse ver o saguão de lá de dentro. À noite, as portas da frente ficavam trancadas automaticamente. Então os hóspedes precisavam tocar a campainha para eu liberar a entrada. Depois da meia-noite, geralmente não acontecia nada, a não ser algum hóspede chegando tarde. Mas uma noite, um homem entrou por volta das 11 horas, e até hoje, tudo naquela situação me dá um calafrio quando eu lembro. Ele tocou a campainha, e eu abri a porta para ele entrar. Parecia ter uns 40 e poucos anos. Era alto, magro, mas não muito, vestindo jeans e um boné de beisebol, e carregava uma mochila. Ele veio até o balcão e perguntou se tinha um quarto disponível para a noite. Eu disse que sim. Informei o preço. Ele concordou com a cabeça e tirou um cartão. Passei o cartão na máquina, a transação foi aprovada normalmente, e eu entreguei a ele o cartão-chave do quarto 214, no segundo andar. Só me lembro que ele me encarou por um instante a mais do que o normal antes de ir embora. Ele tinha uma expressão meio vazia, e os olhos dele ficaram em mim por uns 3 ou 4 segundos depois que eu dei a chave. Então ele se virou e foi em direção ao elevador. Na hora, nada naquilo me pareceu explicitamente perigoso, mas foi o suficiente para eu notar que havia algo estranho nele. Depois que ele saiu, sentei de novo na cadeira e fiquei no celular por um tempo. Por volta da meia-noite, levantei os olhos e vi que ele estava de volta ao saguão. Só que dessa vez ele não veio até o balcão. Ele simplesmente passou por mim e foi se sentar na área de lounge, perto dos sofás. A TV estava desligada, mas ele se sentou de frente para a tela escura. Imaginei que talvez ele não estivesse com sono, ou algo assim. Às vezes, alguns hóspedes ficam no saguão para passar o tempo, então não dei muita importância. Mas meia hora depois percebi que ele continuava exatamente na mesma posição, sem fazer absolutamente nada. Ele não estava no celular, nem lendo um livro, nem cochilando. Ele só estava sentado, imóvel, encarando a TV desligada. Num certo momento decidi levantar para pegar uma água na máquina de venda automática. Enquanto atravessava o saguão, senti aquele frio súbito na nuca. Ele virou a cabeça devagar, e eu percebi que seus olhos me seguiam por todo o caminho. Não olhei diretamente para ele, mas o peso daquele olhar fixo parecia grudar nas minhas costas, me acompanhando até eu voltar para trás do balcão. Aquilo deixou um desconforto profundo em mim, uma inquietação que não passava. Por volta da 1 da manhã, estava mexendo no sistema de reservas do computador, mais para distrair a cabeça do que por necessidade. Foi então que algo na tela fez meu sangue gelar. Abri a lista de quartos ocupados e vi, claro como o dia, que o quarto 214 estava marcado como vago. Sussurrei baixo, quase sem ar. Mas o que é isso? Verifiquei de novo, com mais atenção dessa vez, porque tinha certeza absoluta de que havia feito o check-in daquele homem 2 horas antes. Pensei que talvez tivesse me enganado no número. Então, fui conferir os registros de entrada. Não havia nenhum nome, nenhuma cobrança, absolutamente nada com os dados dele.
Acessei a tela de transações procurando pelo pagamento que eu mesma havia processado e não havia sinal daquela aprovação. O sistema estava limpo, como se a transação nunca tivesse existido. Naquele momento, a confusão bateu forte. Eu jurava ter ouvido o bip da máquina, jurava ter entregue o cartão, mas não havia um único vestígio no sistema. Foi quando peguei o telefone interno e liguei para o quarto 214. O telefone tocou de novo, umas 10 vezes seguidas, mas ninguém atendeu. Então verifiquei o registro de entrada do cartão-chave, aquele que mostra se a porta do quarto foi aberta, e não havia nenhum sinal de atividade. Ninguém tinha entrado no quarto. Foi quando a ficha caiu. Ele nem sequer tinha subido para o quarto depois que eu entreguei o cartão. Levantei os olhos para o lounge e lá estava ele ainda sentado, imóvel, encarando a TV desligada. Uma sensação horrível, pesada, começou a se formar no meu peito. Fiquei sentada atrás do balcão, debatendo comigo mesma sobre o que fazer. Uma parte de mim tentava acreditar que tinha sido só uma falha no sistema, mas o fato de não haver registro de entrada, nem de pagamento, deixava claro que aquele homem não estava registrado de forma alguma. Esperei mais uns 15 minutos observando ele disfarçadamente. Por volta da 1h30, juntei coragem e me aproximei para perguntar se estava tudo bem. Ele virou a cabeça lentamente e me encarou sem expressão, com um vazio nos olhos, e disse apenas que não conseguia dormir. Depois voltou a ficar de frente para a TV, como se eu não estivesse mais lá. Acenei com a cabeça e voltei para o balcão, minhas mãos tremendo sem parar. Por volta das 2 horas, notei que ele não estava mais no lounge. Um frio cortante percorreu minha barriga na mesma hora, porque eu não o vi saindo. Examinei o saguão com os olhos e então o avistei em pé no final do corredor, perto dos banheiros, quase escondido na penumbra. Ele estava simplesmente parado, imóvel. Eu olhava de relance, fingindo estar concentrada no computador. Ele ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade, e depois voltou devagar, sentando no lounge de novo, como se nada tivesse acontecido. Liguei para a minha gerente em casa e expliquei a situação, tentando manter a calma. Ela pareceu cansada e me disse para ficar de olho nele e só chamar a polícia se ele fizesse algo ameaçador. Lembro de desligar o telefone e pensar que aquilo já era ameaçador, mas eu não sabia mais o que fazer ou como provar. Depois da ligação, verifiquei as câmeras de segurança. Na câmera do corredor do primeiro andar, pude vê-lo andando lentamente por todo o corredor, parando no final e ficando ali, estático, por vários minutos, antes de voltar. Mais tarde, ele entrou na escadaria e desapareceu por uns 10 minutos. Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo lá dentro. E a cada vez que eu levantava a cabeça do computador, ele estava em um lugar diferente. Perto das máquinas de venda automática, parado ao lado dos elevadores ou simplesmente plantado num canto escuro do saguão, onde a luz mal chegava. E em todos esses momentos, seus olhos permaneciam fixos, observando, sempre observando. Por volta das 3h30, eu já estava no meu limite. Liguei para o número da polícia de situações não urgentes e expliquei que havia um homem no hotel que, eu tinha certeza, não era hóspede. Disseram que mandariam uma viatura. Enquanto esperava, notei que ele tinha se movido de novo e agora estava mais perto do balcão. Parou a uns 5 metros de distância, só me encarando. Ele quase não piscava e não dizia uma palavra. Só ficava ali, olhando fixamente como se tivesse algum problema para desviar o olhar. Fingi digitar algo no computador, mas o medo era tanto que mal conseguia respirar direito. Quase às 4 horas, a campainha tocou. Pensei que fossem os policiais, mas era só um hóspede voltando tarde. Deixei ele entrar rápido e o homem virou a cabeça e acompanhou cada movimento do hóspede enquanto ele atravessava o saguão. Aquilo me assustou ainda mais, porque parecia que ele estava estudando o hóspede, analisando cada passo. Alguns minutos depois, o homem sumiu de novo. Chequei as câmeras e o vi parado do lado de fora de uma das portas de hóspede no primeiro andar. Ele estava literalmente só parado ali, imóvel. Foi quando decidi ligar para o 190 de verdade.
Disse a eles que ele estava diante da porta de um quarto ocupado e que eu não fazia ideia do que ele pretendia fazer. A atendente confirmou que os policiais já estavam a caminho. Não tirei os olhos do monitor. Ele continuou parado na frente daquela porta por uns 3 minutos inteiros, e então voltou devagar para o saguão. Dessa vez, ele caminhou direto até o balcão e se inclinou por cima dele. Olhou para mim e perguntou com uma voz tão baixa que era quase um sussurro perturbador se havia alguma comida disponível. Eu respondi, tentando disfarçar o tremor que só tínhamos as máquinas de venda automática no canto. Ele deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, e então se afastou. Fiquei sentada ali, olhando para o relógio a cada segundo, implorando para a polícia chegar. Finalmente, por volta das 4h10, 2 policiais apareceram. Deixei eles entrarem e apontei imediatamente para o homem, que estava de volta ao lounge, sentado. Eles se aproximaram e conversaram com ele por alguns minutos. Pediram a identidade dele e fizeram perguntas que eu não conseguia escutar. Então, o levaram para fora. Um dos policiais voltou sozinho e me explicou. Aquele cara não era hóspede, de jeito nenhum. O cartão de crédito que ele me entregou era roubado. Ele não tinha bagagem nem reserva. Ele só estava fingindo para ter acesso ao prédio. Iam autuá-lo por invasão de propriedade e por porte do cartão roubado. Depois que todos foram embora, fiquei sentada atrás do balcão, tremendo, até o turno acabar. Todas as vezes que olhava para as câmeras, meu coração acelerava, esperando vê-lo de novo em algum canto. O que mais me perturbou não foi o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Aquele homem ficou dentro do hotel por horas, circulando pelos corredores, parando em frente aos quartos, me observando de diferentes pontos, sem que ninguém percebesse. E ele nunca deveria estar ali. Não faço ideia de qual era o plano dele, mas sei, com certeza, que não era nada bom. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais assustadora da minha vida. Meu nome é Meredith, tenho 24 anos e trabalho no turno da noite em um posto de gasolina minúsculo, bem na beira da Estrada Municipal 11. É aquele tipo de lugar que quase ninguém repara, a não ser que esteja na reserva ou completamente perdido. Eu aceitei o emprego justamente porque era silencioso e previsível, e eu gostava disso, ou pelo menos costumava gostar. Tudo começou numa quinta-feira por volta de 1h. O ar lá fora estava pesado, úmido e parado, e aquele zumbido constante das luzes fluorescentes tinha me acompanhado a noite toda, grudado nos ouvidos. Eu estava prestes a esquentar um sonho de canela no micro-ondas, nem estava com fome de verdade, quando a campainha da porta tocou. Um homem entrou. Parecia ter uns 40 e poucos, talvez mais. Estava de casaco verde, o cabelo meio despenteado e os lábios ressecados, como se fazia anos que ele não dava um sorriso. Ele não foi direto para a prateleira de salgadinhos ou para a máquina de café, como todo mundo. Ele simplesmente parou perto do balcão e ficou me encarando, com um tipo estranho de familiaridade, como se a gente já se conhecesse. "Oi", eu disse, tentando disfarçar o desconforto com um sorriso educado. Foi aí que ele falou: "Você sempre trabalha até tão tarde?" Eu pisei, surpresa, e só respondi: "É, quase sempre." Ele sorriu e continuou: "Imaginei. Já passei por aqui algumas vezes. Notei que é sempre você." Aquilo me perturbou muito mais do que eu deixei transparecer. "Ah, pois é. Cidade pequena." Soltei, sem graça. Mas ele não saiu do lugar. "Meredith, certo?" Eu congelei. Não estava usando crachá. Ia perguntar como ele sabia, mas ele completou dizendo que eu tinha uma letra bonita e fez um gesto em direção ao quadro branco onde eu tinha escrito: "Café de canela está de volta." A maioria das pessoas faz bolinhas em cima do i. Você usa tracinhos. É bem específico, mostra cuidado. Eu não soube o que responder. Ele não comprou nada. Só ficou ali, mais 1 minuto inteiro, me observando, como se estivesse estudando cada um dos meus gestos. Então, finalmente, ele acenou com a cabeça. "Eu sou o Paul", disse. "Só por curiosidade, só isso." E saiu, desaparecendo na névoa lá fora. Depois daquilo,
Ele começou a aparecer de vez em quando. Não era toda noite. Não com uma frequência que desse para gritar stalker, mas era o suficiente para eu parar de acreditar em coincidência. Às vezes ele entrava. Outras ficava sentado dentro do carro, lá no fim do pátio, com os faróis apagados. Certa noite, tentei ignorá-lo. Ele entrou, comprou uma garrafa d'água e ficou por perto como de costume. "Você está mais quieta hoje", ele comentou. "Turno longo", murmurei, sem olhar nos olhos dele. Ele olhou devagar em volta da loja, como se estivesse contando cada item, cada canto. "Deve ser solitário. Só você aqui no escuro, ninguém por quilômetros", ele disse. "Estou bem", respondi seca. Ele se inclinou por cima do balcão. "Você nunca fica com medo, sendo uma mulher sozinha de noite?" A voz dele não era ameaçadora. E era isso que tornava tudo pior. Soava curiosa, neutra, como se estivesse perguntando sobre a previsão do tempo. Dei um passo para trás e perguntei: "Precisa de mais alguma coisa?" Ele inclinou a cabeça. "Você sempre tranca a porta dos fundos." "Inteligente. Notei que você verifica por volta das 2 da manhã quase toda a noite." Senti o estômago embrulhar. Não respondi. "Vou deixar você voltar ao trabalho", ele disse, com um sorriso suave, quase de desculpas. Não quis deixá-la desconfortável. E então foi embora de novo. Depois daquela noite, comecei a andar até o carro com as chaves enfiadas entre os dedos. Deixei um pé de cabra escondido embaixo do balcão. Troquei as cortinas do meu apartamento. Passei a tomar banho com a porta trancada, mesmo quando estava sozinha em casa. Algumas noites ele não aparecia. Às vezes eu passava a semana inteira sem vê-lo. Mas isso, em vez de aliviar, só piorava as coisas, porque eu nunca sabia quando ele ia voltar. Como na vez que voltei do meu intervalo de 10 minutos e encontrei uma foto Polaroid em cima do balcão. Era uma foto de mim, enchendo o reservatório de limpador de para-brisa atrás do posto. A foto tinha sido tirada naquela mesma noite, de muito perto. Muito perto. Não tinha nenhum bilhete junto, mas o tracinho no i da palavra limpador, na etiqueta do reservatório, estava circulado com caneta vermelha. Da próxima vez que ele entrou, eu falei na hora: "Vá embora." Disse que se ele ficasse, eu chamaria a polícia. Paul simplesmente assentiu. "Entendo. Fui muito intrometido." "Você está me seguindo", eu disse com a voz falhando. E odiei ter dado esse vexame. "Só acho que você é o tipo de pessoa que está acostumada a ser mal compreendida." "Achei que talvez você apreciasse alguém que presta atenção", ele respondeu. "Isso não é prestar atenção. Isso é obsessão", revidei. Ele não se abalou. "Seria mais fácil se eu usasse um sorriso e trouxesse um refri toda noite? Eu seria mais normal se só falasse sobre futebol e fingisse não ter notado que seus sapatos são sempre um número maior, ou que sua pálpebra esquerda treme quando você está cansada?" A essa altura, eu já estava com o telefone na mão, discando o 190. Ele não tentou me impedir. A polícia chegou rápido, e ele não ofereceu resistência. Ficou parado, com os braços soltos ao lado do corpo, apenas esperando. Os policiais revistaram o carro dele e encontraram um caderno cheio de anotações, datas, horários, cada detalhe da minha rotina. Tinha observações sobre meu jeito de andar, minhas roupas, até as compras que eu fazia. Uma página inteira era só o meu nome escrito dezenas de vezes, com a letra ficando cada vez mais apertada e emaranhada, até virar um emaranhado de rabiscos. Ele não parava de repetir a mesma coisa para os policiais. "Eu só presto atenção nas coisas. Sou apenas um cara curioso." A ordem de restrição saiu naquela mesma semana. Hoje eu não trabalho mais no turno da noite. Nem moro na mesma cidade. A empresa me transferiu para um posto a 2 horas de distância. Mas mesmo agora, quando estou dirigindo para casa e vejo faróis atrás de mim por tempo demais, sinto aquele formigamento na nuca. E às vezes ainda me pego pensando no jeito como ele disse meu nome, como se já soubesse como soaria na sua boca, como se tivesse ensaiado. Quero começar contando que o que vou relatar aconteceu comigo ontem à noite.
Trabalho no turno da madrugada em um posto de gasolina 24 horas. Sou uma mulher de 22 anos e estou lá há quase 2 meses. Fico com os plantões de fim de semana, de quinta a sábado, enquanto outro colega, que vou chamar de Max para preservar a privacidade, fica com os dias de semana, de domingo a quarta. Ontem, o Max e um amigo dele, que vou chamar de Ben, apareceram no posto por volta das 2:30 da manhã para tomar um café e dar um oi. Os dois tinham tomado cogumelos alucinógenos algumas horas antes, então quando chegaram, estavam bem alterados, rindo à toa e, honestamente, foi um entretenimento e tanto para mim. Enquanto conversávamos sobre assuntos aleatórios, o Ben comentou que havia um carro estacionado no pátio, com os faróis apagados, motor ligado e alguém dentro. Ele disse que o carro já estava lá antes deles chegarem. Quando questionou o homem, ele respondeu que estava esperando um pedido do DoorDash. Normalmente, não era incomum os motoristas de aplicativo esperarem no carro enquanto a gente preparava um pedido. O estranho era que eu não tinha recebido nenhum pedido há quase 2 horas. Eu tinha passado a maior parte da noite nos fundos da loja, fazendo limpeza, longe dos caixas e das portas da frente, então nem dava para ver o estacionamento. Deixamos para lá como se não fosse nada, e os dois saíram para fumar um cigarro e brincar com o cachorro do Max, que tinham trazido. No início, não pensei muito nisso, mas assim que fiquei sozinha, comecei a achar esquisito, ainda mais porque eu não sabia há quanto tempo aquele carro estava lá antes do meu colega chegar. Cerca de 1 hora depois, eles voltaram para pegar mais café. Foi quando o Max me contou com mais detalhes. O carro tinha ficado estacionado em uma vaga, que mesmo quando eu ia para o caixa, não dava para ver por causa da parede. Ele me disse que, durante a hora inteira em que ficaram lá fora brincando com o cachorro e fumando, o homem dentro do carro ficou alternando entre observá-los e fingir que estava digitando no celular. Quando o Ben percebeu isso, e na brisa intensa em que estava, ele se aproximou do carro e perguntou: "E aí, qual é a tua? Por que tá olhando pra gente?" Nessa hora, o homem tentou fingir que não falava inglês. Quando viu que a estratégia não colou, mudou para o inglês e começou a dizer que devia ter errado o endereço, antes de sair em alta velocidade do estacionamento. O Ben, definitivamente, estava mais alterado que o Max naquela hora. Mas o que tornou a situação realmente assustadora foi o que o Max contou em seguida. O carro parecia novíssimo e não tinha placa. Ele também notou que havia uma pilha de cobertores no banco de trás, o suficiente para esconder alguém debaixo deles. E quando o homem foi confrontado, outro carro acabara de entrar no estacionamento também com os faróis apagados. Um carro que igualmente parecia novíssimo e não tinha placas. E assim que o primeiro carro começou a se afastar, o carro que acabara de chegar o seguiu imediatamente para fora. O Max ficou mais uns 15 minutos antes de irem embora, e na saída me olhou sério e disse: "Fica esperta, hein? Fica de olho." Por volta das 6 da manhã, ele voltou para tomar mais um café e já estava completamente sóbrio. A gente retomou a conversa sobre o que tinha acontecido, e dessa vez ele estava mais tenso. Contou que o cara no carro tinha agido de um jeito super suspeito o tempo todo que eles estiveram lá fora. Ficava checando o celular a todo momento, observando eles, a entrada do estacionamento e as portas da loja. Até ele admitiu que tinha ficado assustado. E assim que a brisa dos cogumelos passou, a primeira coisa que pensou foi voltar para ver se eu estava bem. Nós dois concordamos numa coisa: se eles não tivessem aparecido naquela noite, a situação toda poderia ter tomado um rumo muito pior. Não sei se foi só coincidência, ou se aqueles 2 carros sem placa estavam mesmo planejando fazer algo comigo, assim que o Max e o Ben fossem embora e eu ficasse sozinha. Até posso andar com uma faca comigo por proteção, mas o meu instinto me diz que, pela descrição deles, se havia várias pessoas envolvidas, uma faca não ia adiantar quase nada. E se eles não tivessem estado ali, brincando feito crianças no estacionamento, algo muito ruim poderia ter acontecido comigo. Trabalho de novo hoje à noite, e se tiver novidade, conto depois. Gostaria muito de não ter nenhuma atualização para dar, mas infelizmente tenho. O carro voltou durante o meu turno. Foi assim.
Eram mais ou menos 3 da manhã, e eu estava passando pano no chão perto das prateleiras quando 4 caras entraram para comprar café e uns salgadinhos. Eu estava no caixa passando as compras quando um deles me perguntou se eu sabia de alguma coisa sobre um carro que estava lá no fundo do estacionamento, motor ligado e faróis apagados. Olhei para ele e perguntei: "Que carro?" Foi quando ele me contou que tinha um Subaru novíssimo, sem placa, ligado, e que parecia ter 2 homens dentro discutindo algo no banco da frente. Senti meu coração afundar na boca do estômago quando ouvi aquilo. Contei para o grupo que um carro com a mesma descrição tinha ficado parado no estacionamento na noite anterior. O que parecia ser o líder do grupo me explicou que, enquanto botavam gasolina, tinham notado o carro, que já estava lá quando chegaram. E estranharam ele ficar parado ali, imóvel, enquanto eles enchiam o tanque da caminhonete. Ele contou que, quando foram andando em direção à loja e passaram perto do carro, já que estavam na bomba mais distante, ouviram um dos homens falando alto, quase gritando, e apontando para as portas da loja. Quando um deles resolveu se aproximar para perguntar se estava tudo bem, os 2 homens no carro notaram a presença deles, deram ré brusca e saíram em alta velocidade. Falei para eles que provavelmente era o mesmo carro da noite passada, que já tinha agido de forma suspeita quando outras pessoas estavam por perto, e que quando foi confrontado, o motorista entrou em pânico antes de fugir, seguido por outro carro idêntico. Eles ficaram visivelmente alarmados e na hora se ofereceram para ficar comigo um tempo, para ter certeza de que o carro não voltaria. Perguntei se tinham certeza e eles disseram que não era problema. Ficaram por cerca de 20 minutos até que todos achamos que o perigo tinha passado. Agradeci de novo e deixei que enchessem os copos de café de graça antes de irem embora. E então fiquei sozinha de novo. Nada mais aconteceu pelo resto do meu turno, mas com certeza fiquei com os sentidos à flor da pele quando mais tarde precisei sair para trocar o lixo perto das bombas de gasolina. O que mais me assusta em tudo isso é que eu nem cheguei a ver esse carro com os meus próprios olhos, mas várias pessoas me alertaram sobre ele. No começo, eu esperava que fosse só paranoia da minha cabeça, que não fosse nada demais. Mas o mesmo carro voltar 2 noites seguidas quase no mesmo horário e estacionar justamente num ponto que não dá para ver do caixa nem das janelas da frente, isso me faz questionar se a minha paranoia não é, na verdade, completamente justificada. Se for, só me resta agradecer por ter aparecido outro grupo de pessoas, para que eu não estivesse sozinha se aqueles homens do carro resolvessem entrar. Felizmente não trabalho nos próximos dias, e agora só me resta torcer para que, quando eu voltar, aquele carro não apareça de novo. Meu nome é Daniel. Tenho 29 anos e meu mundo se resume a um pequeno motel numa estrada rural, onde trabalho no turno da madrugada. O lugar é simples, de família, com apenas 2 andares e uns 25 quartos no máximo. Meu expediente vai das 10 da noite às 6 da manhã, e o movimento é quase inexistente. Às vezes, algum viajante perdido aparece depois da meia-noite, mas na maior parte do tempo o que reina é um silêncio profundo, daqueles que quase dá para ouvir. Foi justamente por isso que peguei esse emprego. Nunca fui de lidar bem com pessoas, então passar a noite inteira sozinho num prédio vazio não me incomoda, ou pelo menos não costumava incomodar. A recepção é pequena. Tem um balcão, algumas cadeiras, uma máquina de café e umas prateleiras com folhetos. Atrás do balcão, um corredor estreito leva até o escritório dos fundos, que é meu refúgio. Lá tem um sofá velho, uma mesa, um frigobar e uma TV presa na parede. O detalhe mais importante é um pequeno alto-falante que emite um ding sempre que a campainha da recepção é acionada. Por isso passo a maior parte do tempo ali atrás, vendo algo no laptop ou cochilando no sofá, sabendo que o som me avisará se alguém aparecer. Já estou nesse trabalho há tempo suficiente para conhecer cada ruído do lugar. O estalado da estrutura quando o tempo esfria, o clique do aquecedor ligando, o zumbido baixo da porta de entrada quando um hóspede usa o cartão-chave. São sons normais, previsíveis. Mas uma coisa que aprendi no turno da noite é que até o normal pode se tornar inquietante quando você fica horas sozinho, ouvindo cada pequeno barulho. E às vezes, o que parece comum no início
pode se revelar algo completamente diferente. Foi numa terça-feira no meio do outono. Lá fora, o termômetro devia marcar uns 5 ou 6 graus, e o estacionamento estava quase vazio, com apenas 4 ou 5 carros de hóspedes. Por volta das 2 da manhã, a campainha tocou. Levantei do sofá e fui até a recepção. Quando cheguei, não havia ninguém. O saguão estava vazio. Olhei pelas portas de vidro. A estrada escura, nenhum movimento, nenhum farol à vista. Cheguei a pensar que tinha imaginado, mas a campainha é nítida, inconfundível. Sabia que tinha ouvido. Fiquei parado ali por 1 minuto, esperando. Nada. Voltei para o escritório, sentei no sofá e peguei o celular, tentando me distrair. Menos de 10 minutos depois, a campainha tocou de novo. Dei um pulo e corri até a frente. Vazio de novo. Dessa vez, um calafrio percorreu minha espinha. Saí para o estacionamento. Os carros estavam parados, faróis apagados, sem sinal de vida. A estrada deserta. Andei até a calçada e olhei para os 2 lados. Nenhum movimento, nenhum som. Só o vento frio e o silêncio. Quando voltei, resolvi mudar de tática. Em vez de ficar nos fundos, sentei na cadeira atrás do balcão. Se alguém estivesse me perturbando de propósito, eu queria estar ali para ver. Deixei as luzes do saguão mais baixas, criando um ambiente sombrio, e fiquei ali, imóvel, ouvindo. O silêncio era tão profundo que cada pequeno ruído soava como um golpe. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto. A geladeira nos fundos ligou com um clique seguido de um zumbido constante, e a estrutura do prédio rangia de vez em quando, como se estivesse se ajustando ao frio. Fiquei com os braços cruzados, os olhos fixos na campainha. 15 minutos se passaram. 20. Meus olhos começaram a pesar, e eu já pensava que talvez tivesse sido imaginação minha, que talvez o cansado estivesse me pregando peças. Foi justamente quando baixei a guarda, quase cochilando, que aconteceu. A campainha tocou, e dessa vez eu vi. Uma mão pálida surgiu debaixo do balcão, esticou-se sobre o balcão e pressionou o botão bem diante dos meus olhos. Meu corpo reagiu antes mesmo de eu pensar. Pulei da cadeira com tanta força que ela quase virou, e saí em disparada pelo corredor, entrando no escritório. Fechei a porta com um golpe seco e tranquei. Fiquei ali, encostado na madeira no escuro, o coração batendo descompassado. Minha mente tentava processar o que tinha visto. O espaço sob o balcão é mínimo, mas daria para alguém se esconder ali, agachado. E isso significava que durante todo aquele tempo, aquela pessoa esteve a menos de 2 metros de mim, esperando. Respirei fundo e forcei meus olhos a se focarem nos monitores de segurança. Eram 4 telas no total, uma vigiando o saguão, outra o corredor, e mais 2 cobrindo o estacionamento. Na imagem do saguão, dava para ver a cadeira que havia caído durante minha correria desesperada. O balcão parecia vazio, mas então, no canto inferior da tela, algo se moveu. Uma cabeça surgiu de trás do balcão. Não dava para ver o rosto, apenas um vulto escuro e o brilho de 2 olhos fixos na câmera, parados, como se soubessem que eu estava assistindo. Me afastei do monitor, o estômago embrulhado. Não aguentava continuar olhando. Peguei o telefone com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Disquei 190 e sussurrei para a atendente, minha voz falhando, que alguém tinha invadido o motel e ainda estava ali, escondido na recepção. Ela me orientou a ficar trancado onde estava e garantiu que a polícia já vinha a caminho. Enquanto ainda mantinha a linha, meus olhos voltaram para a tela. A cabeça havia sumido, e então vi a figura saindo de trás do balcão, rastejando no chão, apoiada nas mãos e nos joelhos. Ele se arrastou até a porta principal e então se ergueu. Era alto, vestia um moletom escuro com o capuz cobrindo a cabeça, e seus ombros eram curvados para a frente, como se carregasse um peso invisível. Ele se virou e começou a andar pelo saguão devagar, com um ar de quem procurava algo, ou alguém. Depois, sem pressa, saiu do campo da câmera, indo em direção ao corredor que levava até onde eu estava. Encostei minhas costas contra a porta trancada, sentindo a madeira firme contra meu corpo.
Um instante depois, a maçaneta se mexeu. Foi um único movimento, lento e deliberado, seguido por um silêncio gelado. A atendente ainda falava ao telefone, perguntando se eu estava bem, mas minha garganta estava fechada. As palavras não saíam. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi passos se afastando, arrastados, descendo o corredor. Voltei correndo ao monitor. O homem estava de volta ao saguão, andando de um lado para o outro inquieto. Em certo momento, parou diante das portas de vidro e ficou imóvel, encarando a escuridão lá fora como se esperasse um sinal. Depois, caminhou até o expositor de folhetos e começou a folhear as páginas, uma a uma, com um movimento mecânico e vazio, como se estivesse apenas passando o tempo de um jeito perturbador. Os minutos se arrastavam, cada segundo parecendo uma hora, até que, finalmente, vi as luzes azuis e vermelhas refletindo nas câmeras do estacionamento. A polícia havia chegado. 2 carros. O homem deve tê-los visto também, porque de repente, ele desapareceu da tela. Um segundo depois ouvi o ruído das portas da frente se abrindo. Quando os oficiais revistaram o prédio, encontraram uma pedra grande perto da entrada, usada para impedir que a porta fechasse completamente. Mas o homem não estava mais lá. Ele tinha sumido. Eles revistaram o estacionamento, a estrada ao redor, e um dos policiais me explicou que o invasor provavelmente fugiu no exato momento em que as viaturas chegaram. Não consigo parar de reviver aquele momento na minha cabeça. O jeito como aquela mão pálida surgiu debaixo do balcão, pressionando a campainha com uma calma aterradora, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora, sempre que ouço o som da campainha durante a noite, a memória daquela experiência volta com tudo. E eu sei que nunca mais vou conseguir olhar para aquele balcão do mesmo jeito.